Boa noite, meus irmãos, graças e paz, Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 126. Salmo faz parte dessa grande coleção do Inário do Céu, inspirado pelo Espírito Santo, né? Dentro desses 5 grandes livros que compõem o livro de Salmos, mas também dentro de um pequeno inário dentro do grande inário, né? Que é o Cântico dos Degraus. Começa ali no Salmo 120 e ele se estende essas composições, né? São 15 salmos dos degraus. Meus queridos, eu quero ler com vocês agora, então, esse cântico de romagem, como também é conhecido. Diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém, meus irmãos. Até aqui. Vou pedir para o diácono Ailton, daí mesmo, meu irmão, se possa estar orando por essa reflexão, amém? Pois bem, meus irmãos, já estamos nos aproximando do finalzinho do ano. Essa é a antepenúltima reunião de oração, é penúltima, não é? É penúltima. Então teremos a próxima, dia 27, que coincide também com a nossa reunião de planejamento, né? Então o ano está chegando ao fim. Para aqueles que tiveram um ano supostamente ruim, talvez olhe para o ano de 2023, né? E digam assim, que 2024 seja diferente. Aqueles que passaram por perdas, aqueles que passaram por dramas pessoais, aqueles que passaram por experiências assim, as quais não gostou, e talvez essa pessoa diga que seja diferente 2024. No entanto, para aqueles que tiveram talvez receberam uma boa promoção em 2023, ou tiveram boas notícias, ou tiveram um ano próspero do ponto de vista humano, talvez eles digam que o próximo ano possa ser igual esse ano. E se pudessem, congelariam esse ano, dariam Ctrl+C e Ctrl+V ad eterno, tendo assim que todos os anos sejam como esse ano. Agora é difícil termos um ano repleto de coisas boas e também muito difícil que tenhamos aquele ano de Jó, o dia de Jó que se multiplicar aí por décadas, que se perdure tristeza atrás de tristeza, dano atrás de dano, drama atrás de drama. O fato é que é interessante quando a gente pensa na história. A história ela é linear, porque ela não somente do ponto de vista filosófico, quando Heráclito diz que ninguém entra no mesmo rio 2 vezes, estamos em constante mudança, mas do ponto de vista teológico, a história é linear, porque Deus ele tem um projeto, né? Ele tem um plano eterno, e essa história ela segue esse curso de maneira muito certeira, de maneira inadiável, de maneira perfeita. Deus, ele conduz essa história e ela é linear. Ela segue para aquilo, para a consumação de todas as coisas. Mas a história ela é cíclica. Ela é cíclica por causa das próprias experiências que se repetem. Por exemplo, o autor de Eclesiastes, talvez pensando nessa dinâmica da vida, ele chega a dizer: não há nada novo debaixo do sol. Por quê? Porque nós podemos ter experiências que se repetem, a tristeza e a alegria, a saúde, a doença, a gente acorda, a gente dorme,
tudo isso a gente espera em 2024, a menos que Jesus volte, ou então ele nos chame, como chamou a querida Arielle. Mas culto na quarta e culto no domingo, levar menino na escola, para quem está nessa época como eu, pegar menino na escola, pegar no trabalho pela manhã e retornar à tarde. Então, nesse sentido, a história ela é linear também. Mas, se ela é linear, isso nos faz pensar que nós temos uma dinâmica de vida interessante, da forma como nós vamos nos apresentar diante de Deus. Passamos 365 dias na presença de Deus. Na presença de Deus. E Deus nos proporcionou várias experiências cíclicas, né? E como nós devemos olhar, então, para 2024, pensando nessa dinâmica, que a vida ela é linear, então ela segue um trajeto determinado por Deus, mas ao mesmo passo ela é cíclica. A pergunta é, como viver os próximos 365 dias? Eu me lembro de Martinho Lutero, quando perguntaram, indagaram o reformador, dizendo assim, se Jesus voltasse amanhã, eu creio que foi esse o tempo, talvez esteja equivocado só nesse tempo, mas se Jesus voltasse amanhã, o que é que você faria? Ele disse, eu viveria da forma que eu estou vivendo hoje. Ou seja, era alguém que sabia que a vida era cíclica e era uma vida vivida na presença de Deus. Corandeu, uma vida na presença de Deus. Esse povo aqui, que é o nosso povo, que é a igreja aqui, que canta o Salmo 126, ele é um povo que passou por experiências e está dentro desse grande plano da redenção, de seguir uma história linear, mas também uma história de experiências cíclicas. Esse Salmo 126 nos mostra e pode nos ajudar a pensarmos como viver a nossa vida amanhã, no próximo ano, na próxima década e até Jesus voltar. Como nós devemos viver? Nós devemos viver com alegria. Ele fala de restauração, ele fala de sonho, fala de riso, fala de júbilo, todos os termos assim de um dicionário que nós gostaríamos que fosse implementado na nossa vida cotidianamente. Então, essa primeira parte, sobretudo, desse salmo, ele é trata dessa experiência de alegria, de gratidão, de júbilo. Por quê? Porque ele está olhando pelo retrovisor. Ele está olhando para trás. O povo de Deus está olhando para trás. O povo de Deus está vivenciando, rememorando, melhor dizendo, tudo aquilo que o Senhor Deus fizera e realizara no meio do seu povo. Sobretudo aqui, num contexto de cativeiro e dessa saída do exílio. Um povo de Deus que foi povo de Deus, seguindo ordens aqui do Timóteo, o povo de Deus que foi cuidado pelo Senhor, o Senhor proveu através de Josué a entrada desse povo na terra prometida, mas esse povo se entra em várias encrencas, a idolatria. Então, por causa disso, esse povo acaba não ouvindo a voz de Deus por meio dos profetas e acaba indo cair nas mãos do inimigo, do cativeiro da Síria, depois cativeiro babilônico, e ali eles cumprem aquele tempo, aquele período de 70 anos de cativeiro. Então esse povo está saindo, esse povo está lembrando daquele tempo horrendo, daquele tempo difícil que passou, mas um tempo que trouxe muitas lições. O fato de haver um louvor aqui que rememora essa época significa que algo ficou no coração desse povo. Há um ensinamento que foi proveitoso. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, um monte ali onde fica Jerusalém, nós pensamos no templo também, eles dizem, nós ficamos como quem sonha, nós rimos, a nossa língua se encheu de júbilo, foi algo que aconteceu
de maneira comunitária, uma alegria comunitária, mas uma alegria particular, e isso se estendeu também para as demais nações, para outros que viam e que testemunhavam esse povo cantando alegremente. E talvez os babilônicos ali, onde havia não somente hebreus, mas gente de vários povos que estavam ali debaixo do poderio babilônico, poderiam ver essa ação graciosa de Deus quando Deus utiliza um indivíduo lá chamado Ciro, há um decreto e há uma permissão que eles retornem, né, à terra. Então aqueles povos poderiam observar dizendo: que Deus é esse? Nós estamos aqui e esse povo lhes foi concedida essa graça de voltarem, de reconstruírem a sua vida, o templo, a questão litúrgica, a sua adoração restaurada. Então veja que eles estão com essa alegria na sua mente e no seu coração. Alegria é algo tão importante para a vida cristã. Tão importante. A carta de Paulo aos Filipenses vai nos mostrar, de maneira categórica, a importância da alegria. Por isso ele diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Como que se fosse muito fácil esquecermos das alegrias e para lembrarmos das tristezas. E aí, às vezes, a gente acaba moldando o nosso discurso pelas tristezas. Não que a gente vai viver desconsiderando as tristezas existem, mas há uma alegria perene. A última postagem, aliás, a última foto que eu vi da Arielle era uma foto que eu creio que foi escolhida a dedo, e ela estava sorrindo, né? Não obstante, dentro de um cenário tão tenebroso, porque a morte é o último inimigo a ser vencido. Nós temos ainda esse aguilhão da morte. O Senhor Jesus já venceu. Mas essa vitória, o último inimigo ainda será esmagado. Veja, no entanto, a última palavra é da alegria. A alegria marca o povo de Deus. Desde o dia em que a gente tem esse encontro com Cristo, há uma porção de alegria dentro do nosso coração. Ele vai nos enchendo de alegria, de alegria, de alegria. A nossa alegria que está nele. Por isso é ultra circunstancial. Por isso é perene. Por isso ela não se dilui. Essa alegria, que ela seja marcante na nossa vida. Tenhamos uma vida de alegria na presença de Deus. Na presença de Deus. O salmista vai dizer em outro momento que na presença de Deus há plenitude de alegria. Mas também esse salmo nos ensina sobre a dependência de Deus. Por quê? Porque eles estão alegres, isso é uma ação de graças diante do Senhor, pelos feitos do Senhor, em forma de cântico, em forma de música, cantada pela igreja do Antigo Testamento, mas também pela igreja do Novo Testamento e pela igreja contemporânea. Todavia, quando ele chega no versículo 4, ele vai dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte. E aí ele vai falar como as torrentes no Negueb, né? Lembrando ali daquela paisagem árida e que de repente vem uma grande torrente, uma grande chuva, e esse cenário tão árido agora dá lugar à água e depois à vegetação e ali à vida, né? Então ele está pensando nisso, ele está pensando nas torrentes do Negueb e dizendo: Senhor, restaura a nossa sorte, assim como aquela paisagem fica dessa forma, mas quando o Senhor envia chuvas, aquela paisagem muda. Senhor, assim também restaura a nossa sorte. E o que é que o salmista está fazendo aqui? Ele está orando. Ele está orando. Ele está rogando a Deus. No final desse ano, nós temos orações respondidas da maneira que a gente estava desejando. Orações respondidas da forma que a gente não estava esperando, né? Nesse mesmo ano, Deus recolhe a Arielle, mas cura seu servo Jaidson. Não esqueçamos, né? Então, veja que esse Deus, que é um Deus tão gracioso, e a nossa vida deve ser uma vida de contínua dependência do Senhor. Temos essa vida
agridoce. Nós temos, o Senhor nos restaurou, mas Ele está rogando a Deus: Senhor, restaura a nossa sorte. É uma questão de dependência. Meu Deus, o Senhor esteve comigo até aqui. Senhor, continua conosco, continua comigo. Sustenta-me, sustenta a tua igreja, sustenta a vida dos teus servos, sustenta a vida dos missionários, sustenta a vida de Ronaldo Lidório. Senhor, vem, ó Deus, e restaura a nossa sorte. Essa é uma declaração de contínua dependência do Senhor. Meus irmãos, sendo assim, se a história ela é linear, nós podemos orar a Deus dizendo assim: Senhor, cumpre o teu bom propósito em nossas vidas. Cumpre o teu propósito para a tua igreja em 2024. E no teu plano eterno também. Venha o teu reino, Senhor. E se orar pensando nessa história que ela é linear, podemos orar dessa forma. Podemos crescer também, dizendo: Senhor, que possa ser um tempo de crescimento, de conhecimento de Deus. Eu me lembro de uma breve fala das Crônicas de Nárnia, onde está Lúcia com Aslan, e Lúcia está assim encantada com Aslan, e diz assim: Aslan, como você está diferente, aquele leão que tipifica Jesus Cristo, né? Como você está diferente. E Aslan diz: foi você que cresceu, Lúcia. Foi você que cresceu, né? Quando crescemos, nós podemos ver a beleza desse Cristo. Quanto mais perto do Senhor, quanto mais em oração, nós podemos ver a beleza desse Cristo. Seja um tempo de oração, de comprometimento da sua vida, de vir à reunião de oração nas quartas-feiras, ter uma vida devocional mais intensa. Para quê? Para agradar o pastor? Ou para que os irmãos vejam na igreja? Não, absolutamente. Mas para que você veja a glória de Deus. Cresçamos em comunhão, intimidade com esse Deus poderoso. Veja, meus irmãos, que esse salmo também nos ensina que podemos passar por lutas, por tribulações, porque ele está pedindo restauração. Isso pressupõe o quê? Adversidade, dificuldade. Num contexto aqui histórico, podemos pensar num povo que está voltando para a sua terra, sim, mas que quando chega à sua terra tem vários desafios ali. Esdras, Neemias, a gente pode ver essa história de maneira eloquente contada por esses homens, como aquele templo, né, sendo restaurado, as muralhas sendo reconstruídas, Tobias e Sanbalat se levantando contra aquela grande obra. Então, restaura, Senhor, a verdade de que nós não podemos romantizar a vida, mas devemos viver por fé. Viver por fé é entender que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Esse é viver pela fé. Entendendo que nós podemos passar por tribulações, ainda que seu ano não seja um Ctrl-C, Ctrl-V, se seu ano foi bom, ou se seu ano seja Ctrl-V, Ctrl-V, se seu ano for ruim, esse 2023, não temamos. Tem tantas pessoas nesse período do ano querendo dizer como é que vai ser esse próximo período, esse próximo ano. Eu não estou nem aí. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que o plano eterno do Senhor há de se cumprir. Eu não tenho o que temer. Eu não tenho o que temer. Você não precisa temer. A igreja não tem o que temer. Vai haver perseguição? Não vai haver perseguição. Eu vou ser curado? Não vou ser curado. Deus, no seu plano eterno, Ele há de reger, conduzir a história da maneira perfeita. Porque o propósito de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito. Ele não está sujeito a alterações. Ele não fica esperando uma reação humana para poder ter uma ação humana para poder ter uma reação. Não. É um Deus que, quando fez a história, Ele colocou todos os pingos nos is, colocou todos os pontos e todas as vírgulas. Não está faltando nada. Podemos confiar nesse Deus. Mas esse salmo também nos ensina sobre a necessidade de termos esperança. Essa esperança que não falha, essa esperança que não morre, porque mesmo num contexto que ele está dizendo, restaura, Senhor, a nossa sorte, ele está falando de lágrimas, né? Eu deveria ter dito isso aqui há pouco, né? Nesse trecho, eles estão semeando com lágrimas, mas veja, de choro mesmo essa caminhada, mas é uma semeadura, isso pressupõe vida.
aquelas torrentes no Negueb, né? Vai passando, vai tendo ali. Antes dessas torrentes, talvez o salmista já está pensando, eu vou plantar antes das torrentes virem. Porque quando a torrente vir, vai ter um indício de vida ali. No entanto, irmãos, nós vivemos por fé, não por aquilo que nós vemos. Ele está dizendo, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Foi assim com Cristo Jesus, semeando com lágrimas, com suor e com sangue, tendo a certeza da ceifa. Foi assim que o apóstolo Paulo também, durante toda a sua jornada missionária, plantava igrejas debaixo de perseguição, de lutas, de afrontas, chorando, gemendo, pregando o evangelho na expectativa de que Cristo fosse gerado ali na igreja da Galácia, por exemplo, mas ele estava fazendo isso com esperança. Se nos faltar esperança, o que vai sobrar? Quando nós pregamos, quando nós chegamos a esse púlpito, nós pregamos com a esperança de que o Senhor possa semear nos corações. Quando eu prego para os meus, eu estou com essa esperança. Quando eu faço um devocional com meu filho, eu estou com essa esperança. Quando eu estou num aconselhamento bíblico, eu estou com essa esperança. Quando eu vou a Pedra d'Água, eu estou com essa esperança. Quando eu vou a Buqueirão, quando a gente tem os nossos trabalhos missionários, é tudo com essa esperança. Senhor, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho de choro, um trabalho de dificuldades, mas eu creio que o teu bom termo, o teu bom propósito vai ser cumprido. Em quem? Essa é a pergunta. Podemos pensar na figura aqui desse agricultor. Enquanto ele semeia, enquanto o agricultor vai semeando, é um tempo também de um trabalhar de Deus no coração da gente, né? Deus vai trabalhando no coração da gente. Tempo difícil, né? Tempo difícil. É um tempo de tanto aprendizado, de tanto crescimento também. Às vezes você olha, nem percebe. Talvez você não tenha visto os frutos da sua mão nesse ano, mas também talvez tenham tido frutos no seu coração para toda a eternidade, né? E é isso que importa, na verdade, essa esperança bendita. E é isso, meus irmãos. Temos essa esperança. Veja que se a história é cíclica, que na próxima volta do mundo, em torno do sol, quando ela se completar, estejamos mais perto de Cristo Jesus. Se essa história ela também é linear, que possamos orar, vem Senhor Jesus e restaura de uma vez por todas a nossa sorte. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe. Breno, pode ser daí mesmo, pode orar por nós, por essa palavra, por favor.